Olá pessoal, eu sou o Dr. Igor Martins, estou hoje aqui no Instituto G. Barbosa para falar um pouco sobre dor lombar. Conhece esse tipo de dor? Vamos falar um pouco sobre ela. A dor lombar é uma dor mais comum, dor crônica da população brasileira. Ela tem várias causas. Entre as causas da dor lombar, você pode ter problemas na estrutura anatômica da própria coluna óssea, que aqui nós temos um exemplo de uma maquete que nós podemos ver. Podem ser defeitos ou fraquezas no disco, entre as vértebras. Aqui está um corpo de uma vértebra, um corpo de outra vértebra, e aqui está um disco. Pode ser das raízes nervosas que podem estar sendo acometidas, pode causar outro tipo de dor lombar. Podem ser, vamos aqui para trás, aqui, a parte posterior da coluna lombar. Entre essas articulações aqui, nós chamamos de articulações facetárias. Podem estar inflamadas também essas articulações. Existe uma série de causas de dores lombar. Além das causas propriamente da coluna lombar, nós temos uma sequência de músculos que estão ao redor da coluna lombar que podem estar sendo acometidas por algumas doenças, normalmente uma inflamação desses músculos. Desses músculos, os mais comuns que nós podemos referir tem o psoas e tem o eretor da espinha, e o mais comum é o multífidos. Para a dor lombar, nós temos vários fatores relacionados que podem predispor ou facilitar o surgimento da dor lombar. Entre elas tem o surgimento de hérnia de disco, que pode causar dor propriamente no disco mesmo, como nós estamos vendo aqui na maquete, até comprimir algumas dessas raízes nervosas. Cada fator desse tem um tipo diferente de dor. Outros fatores associados, nós temos obesidade, não só pelo peso do paciente, que confere mais carga a esse paciente nas suas articulações, mas também até por um estado inflamatório. Vários estudos já comprovaram que a obesidade, por si só, ela é um estado inflamatório crônico do paciente, libera várias citocinas e outras substâncias que, nesse estado, sensibilizam o paciente e predispõem para a dor. Outros fatores têm a gravidez, até pelo seu peso também, que é a mulher, e a postura que ela assume, as próprias más posturas em si, principalmente no trabalho, às vezes em casa, nas suas atividades rotineiras diárias. Tem o tabagismo também, por um fator parecido com a da obesidade também, ele induz um estado inflamatório crônico, assim como o alcoolismo também, o consumo de álcool excessivo. Algumas doenças mais raras, como doenças das distrofias musculares, também podem estar ocasionando. Além do mais comum, que é o envelhecimento natural da pessoa, que isso vai gerando desgastes articulares, e a coluna lombar, como se vê, é uma sequência de várias articulações, e cada articulaçãozinha dessa pode estar desgastada, principalmente as mais inferiores, e assim pode ser a origem de um dos focos dessa dor. Outro fator também muito relacionado com o desenvolvimento da dor lombar seria a atividade física. Tanto o excesso de atividade física mal direcionado, como você está pegando uma carga de peso que sua estrutura não está preparada para tal, como a falta de atividade física também, você desenvolve uma fraqueza nessas musculaturas que sustentam o corpo, a coluna lombar, e assim pode originar um foco de dor. No entanto, apesar do excesso de atividade física ser uma causa também, pode predispor a dor lombar, se mal direcionada, mas a atividade física normalmente é um dos pilares do tratamento de qualquer tipo de dor crônica. A atividade física tem a propriedade também de nós termos liberados vários neurotransmissores que a gente chama do prazer, como encefalinas, de endorfinas, e entre elas também tem serotonina e dopamina, que pode regular a sensibilidade à dor do paciente. Então a atividade física, na verdade, ela é sempre indicada para qualquer caso de tipo de dor crônica, mas sempre bem direcionada. Agora, entrando propriamente no tratamento da dor lombar, nós temos várias estratégias. Desde as estratégias medicamentosas, com analgésicos comuns, o mais comum que nós usamos no dia a dia é de pirona, tem anti-inflamatórios, temos medicações adjuvantes como anticonvulsivantes e antidepressivos. O que mais nós usamos é pregabalina e fluoxetina, mas isso aí é uma aula à parte para a gente poder destrinchar eles. Outro parâmetro também de tratamento muito importante é a fisioterapia, para uma fase de reabilitação normalmente do paciente, condicionamento muscular e correções posturais. Outro fator que podemos também ter atenção é a nutrição. O paciente tem que ter uma dieta, todo paciente do crônica pode ter uma dieta balanceada, até porque nós já falamos também do problema da obesidade, que é um estado inflamatório, não só o peso em si, mas com uma dieta bem balanceada, evitando alguns tipos de alimentos que possam gerar essa inflamação crônica, você consegue controlar melhor essa dor. Um fato importante também na dor crônica, principalmente a dor crônica por si só, ela tem uma definição de 3 meses ou mais de duração, são os aspectos psicológicos. Então,
é interessante, em alguns casos, dor crônica, fazer psicoterapia. Psicólogos podem estar e psicólogas podem estar acompanhando esse paciente. E por fim, para ajudar o tratamento desse paciente, que já é o foco realmente da nossa equipe, é fazer procedimentos minimamente invasivos, que normalmente costumam tratar com os pacientes, que é como se fosse uma questão de apagar um incêndio naquele momento, para que o paciente ele controle aquele nível de dor. Nós temos alguns procedimentos, e daí consiga fazer toda a sequência necessária, né, de mudança de estilo de vida que falamos há pouco, tanto com nutrição, psicoterapia, atividades físicas. Dentro desses procedimentos minimamente invasivos, qual é os mais comuns? Seriam infiltrações. Infiltrações que normalmente nós chegamos próximos a essas estruturas da coluna lombar, tanto articulação ou raízes, e fazemos medicações, normalmente medicações anestésicas e anti-inflamatórias para fazer esse controle da dor. A partir daí, com esse controle, a gente consegue desencadear todo o programa de reabilitação desse paciente. Um foco também interessante dos procedimentos minimamente invasivos são justamente evitar uma cirurgia de grande porte. Muitas vezes os pacientes já têm a certa idade, têm algumas condições clínicas que não permitem, ou às vezes são até jovens demais e você já vai fazer um procedimento cirúrgico de grande porte, onde tem a probabilidade de depois ter que refazê-lo. Então a gente evita ao máximo as cirurgias de grande porte nesses pacientes onde o problema é essencialmente a dor. Lembrar sempre que em caso de sintomas, o interessante é procurar uma consulta diretamente com seu médico especialista em dor. Então estamos encerrando por agora, pessoal, o vídeo. Curtam, compartilhem e ativem o sininho.